O Campeonato Brasileiro já está com 1/3 percorrido da sua disputa. E aí? Quais conclusões a gente pode tirar desse início de competição? Será que tem algum time que está colocado numa posição diferente do que deveria? Será que eles estão jogando melhor do que estão posicionados? Será que o desempenho é melhor do que os resultados? E algumas demissões de treinador ou em debate ou já realizadas, será que foram justas? O que será que os números de desempenho falam sobre o desempenho de fato de cada equipe do Brasileirão nesse primeiro terço já percorrido de competição? Vamos falar disso? Aproveita, dá o like, se inscreve no canal e compartilha, porque o tema é polêmico e pode trazer umas discussões muito agregadoras aí para o futebol brasileiro. Vou chamar a vinheta e dá o like enquanto isso. O vídeo a seguir é uma análise de dados. Você quer saber, você quer conseguir aprender a analisar esses dados? Quer ter acesso ao principal software de análise de dados do mundo, que é o Instat? Você quer aprender sobre a análise de futebol, sobre conhecimento tático? O Rafa Scout preparou uma promoção imperdível para quem é inscrito e acompanha o canal do Falso 9. Clicando aqui na descrição do vídeo, você tem quase 90% de desconto no curso Explorando o Jogo. O curso custa R$400 e está custando R$47, só para quem clicar no link aqui no canal do Falso 9. O Rafa Scout é um dos melhores aí analistas de desempenho, consultor de atletas. Se você tem o sonho de entrar no mundo do futebol, de conhecer um pouco mais esse jogo, não perca essa oportunidade de começar a tua trajetória nesse conhecimento, rumo a esse conhecimento, sem gastar quase nada por isso, né? É um valor simbólico, só paga uma vez. E vamos para o vídeo? Então, pessoal, quais os melhores e os piores times? Eu não estou falando de tabela de classificação, mas quais os melhores e os piores times do Brasileirão até agora? Vamos falar item por item? Vamos lá. Vamos falar de dados de desempenho nesse vídeo inteiro. E esse vídeo ele vai trazer coleta pura de dados. A gente vai interpretar os dados aqui juntos, conversando. Você pode deixar no seu comentário a sua interpretação, mas a gente vai falar sobre dados e vai correlacionar com o desempenho, tá? E os dados, eles vêm do desempenho. Então, não quer dizer que não tem outros fatores no futebol que interferem para isso. Então, não me rotule dessa forma, porque não vai ser justo comigo, tá? Eu estou trazendo os dados que são uma parte integrante de qualquer esporte de alto desempenho. E vamos lá. Top 3, né? Os times que mais criam chances de gol. Palmeiras, Atlético Goianiense em segundo, com 82 chances de gols criadas no campeonato. E Flamengo. Atlético Goianiense e Flamengo surpreendem, né, por estar nessa lista, especialmente o Atlético Goianiense. O Palmeiras é o time que vem desempenhando aí talvez o melhor futebol e é o líder da competição, mas Atlético Goianiense nessa lista indica muito também sobre a demissão, que beira o absurdo do Roberto Louser, né, que fazia um ótimo trabalho, um time insinuante, capaz de meter 4 na LDU. Enfim, chances de gol claras criadas. Os 3 piores times de chances de gol, e aí outra surpresa, né? O vice-líder Corinthians é o terceiro pior time em construção de chances de gol. O Corinthians construiu menos da metade das chances de gol que o Palmeiras, que é o líder, o único time acima dele na tabela. O Goiás e o Juventude acho que não surpreende ninguém. Aproveitamento das chances de gol. É aí que aparece o Corinthians, né? O Corinthians tem um percentual absurdo de aproveitamento de chances de gol. E aí, gente, tem mérito também. Tem vários itens que a gente pode falar, como o treinamento de finalização, como a competência dos finalizadores, como o contexto gerado para que cada finalização aconteça, ela seja uma finalização, uma chance de gol mais clara do que outra. Lembrando que a gente está nivelando todas as chances de gol
no mesmo patamar, a gente não consegue, por dados de desempenho, falar chances claríssimas, chances claras, chances clarinhas, não tem como fazer isso, são chances de gol, e o Corinthians ele tem 38% de chances de gol aproveitadas, isso é um número absurdo, né? O Goiás, que é um time que joga em contra-ataque, ter esse número é um pouco mais factível, de 33%, e o Avaí é um time que também tem construção, né, e 33% é um bom número do time do Barroca. Os 3 piores, e que não surpreende ninguém, né? Talvez o Cuiabá surpreenda alguém, mas os 3 piores em aproveitamento das chances de gol que produzem. O Fortaleza eu acho que é um negócio notório, né? Todo mundo acompanha. E o Flamengo tá aí, né? Então, a torcida do Flamengo, que muita gente quis trocar o treinador a qualquer custo, já começa a ter algum indício de que o time não era só esse o problema, e de que o time, de fato, produzia mais do que convertia em pontos. Esse é um indicador, vamos ver o resto aí. Os times que mais têm escanteio, isso é bom para o apostador, né? Para quem curte fazer uma fezinha. O Palmeiras é o time que mais tem escanteio, seguido do Galo e do Flamengo, natural, né? Os times que têm muito volume ofensivo. Os times que mais finalizam a gol, né? E aí o Flamengo está fora desse top 3 e está longe, inclusive, desse top 3. Tá? O Flamengo tem cerca de 150 finalizações a gol. Então você vê que é um time que passou a cruzar muita bola na área, e talvez seja um vício do jogo, especialmente quando o Pedro teve presente como titular, e chutou pouco a gol. Então o Atlético é um time mais objetivo, tem 207 finalizações, o Palmeiras logo em seguida, e o Curitiba já com uma distância grande para os 2 primeiros. Posse de bola. O Atlético tem 57% de posse de bola e é o primeiro do fundamento. O Flamengo, 55% e o Palmeiras, 54%. Então vejam até como uma mudança um pouco de convicções aí de Abel Ferreira e do próprio Flamengo, que eu havia falado antes do campeonato, que ele seria um time menos retentor. O Flamengo, eu acho que é tricampeão nesse fundamento e nesse campeonato está abaixo, está em segundo, mas também não está longe. Contra-ataques, e vejam o Atlético aí. Top 3 de contra-ataques. Então, o time que mais contra-ataca no futebol brasileiro é o América Mineiro, seguido de Atlético Mineiro e Santos. Então, todo mundo já sabe que o estilo de jogo do Turco Mohamed, antes de até dessa adaptação agora que ele está fazendo, tentando se manter no cargo, né, um jogo bem mais conservador, é um jogo de trocação, a gente já falava, e eu fiz o vídeo da apresentação dele, falando sobre os trabalhos pregressos. Então, isso era esperado. O Fabian Bustos me surpreende um pouquinho, está em terceiro nesse item. Passes trocados, né? O Atlético primeiro, disparado aí em passes trocados. O Corinthians é o segundo e o Flamengo o terceiro. Então, são os times que mais gostam de trocar passes no Campeonato Brasileiro. Os 3 que menos trocam passes, acho que também não surpreendem ninguém. O Cuiabá agora mudando um pouco de trabalho com o Antônio Oliveira, vamos ver como é que vai evoluir esses números. O Atlético Paranaense, acho que não surpreende ninguém, Carille e Filipão. E o Goiás, Jair Ventura, surpreende menos ainda, e é uma discrepância grande para o segundo pior, né? Então, o time que menos troca passe disparado na competição. Pressão alta. Quais times marcam mais alto mais vezes no Brasileiro? Acho que está bem claro aí, né? Paulo Souza na época, Barbieri e Barroca, né? Treinadores que têm isso na veia, essa marcação mais alta, essa tentativa de pressionar o adversário. Não tem dado certo. Não tem dado certo. Não deu certo, acabou não dando certo muito pelos números que eu falei anteriormente, né? Pressão alta. Os menores, Botafogo de Luiz Castro, Jair Ventura, que já era esperado, e Fluminense, mas não do Fernando Diniz, que acabou de chegar. Né? Um número muito mais impactado pelo Abel Braga. Então veja como é um número quase metade do Flamengo, os 3 anteriores. Bolas perdidas. Qual time perde mais bola?
Olha que curioso, o time que mais contra-ataca é o time que mais perde bola, né? Que é o América Mineiro. E o time que mais perde bola é o que mais recupera a bola. O nome disso é trocação, tá? O André Rocha diria que é briga de rua. Então, o Fortaleza também perde muita bola e também é um dos que mais recupera. E então isso é muito correlacionado. Agora a gente já começa a entrar para uma parte mais objetiva, né? Que já diz mais ainda, né? Os times que mais precisam ter chances para fazer gol. O XG são os gols esperados. Quanto maior o número de XG por gol, pior o desempenho da equipe de aproveitamento. Então o Fortaleza tem o pior XG por gol do Brasil. Ele tem que ter 1,66 XG, ou seja, gols esperados, quase 2 gols esperados, para poder fazer um, seguido pelo Cuiabá e pelo Atlético Paranaense. Os menores XG por gol são, ou seja, o time que converte uma chance para um gol ou até melhor do que a chance, ele faz o gol. Palmeiras, que é o líder do campeonato, Corinthians, o vice-líder, e Red Bull. Ou seja, times extremamente competentes na frente do goleiro adversário, que aproveitam as suas chances, são letais. E isso se reflete na tabela. Agora o XG por gol do adversário. Vejam que discrepância no número do Palmeiras. Então os adversários eles produzem 2 gols contra o Palmeiras para conseguir fazer um. Isso diz muito sobre o desempenho do goleiro. E isso também diz muito sobre o desempenho um pouco da sorte e o desempenho da equipe defensivo de alguma maneira, mas diz mais que o desempenho defensivo da equipe é pior do que se apresenta nos números. Então, o Palmeiras, ele consegue, isso é um número ótimo para ele, né? Então, os adversários produzem 2 chances de gol para poder fazer uma. Então, é um número que é bom na prática, porque permite que o time tenha resultado, mas é um número que pode levantar as orelhas da comissão técnica. Corinthians, a gente já esperava, né? O Corinthians, vários jogos aí sendo amassado e vencendo, agora já começa a melhorar em desempenho também, mas tem muito mais pontuação do que desempenho. E o Santos também com número alto. Os menores a gente já esperava, né? Fortaleza e Flamengo, 2 times extremamente azarados para sofrer gol e 2 times com problemas de goleiro. Então, o Flamengo, eu acho que não teve o Santos de titular em nenhum jogo do campeonato. Se teve, foi em um. E o Fortaleza tem uma indefinição de goleiro que já vem de 3 anos aí. Além de clareza das chances que concede. São times que avançam muito, que se expõem muito e que acabam concedendo muita chance caso não consigam converter as suas. E o Juventude, que eu não sei muito bem o que quer dizer, não acompanho tanto o Juventude. Aqui, pessoal, concluindo, isso aqui, tá? A fonte desses dados é do Instat, tá? Que é o aplicativo, que é o software de análise de dados e desempenho que os clubes utilizam e pagam fortuna para utilizar. Tá? Então, não é uma conclusão minha. Os pontos esperados, se a gente colocasse uma tabela de pontos esperados, e os pontos esperados são feitos baseados em todos os indicadores de desempenho que o Instat faz e calcula, então, de acordo com pontos esperados, a tabela do brasileiro seria Palmeiras em primeiro, ou seja, é um time que faz justiça à sua colocação. Flamengo em segundo, o Flamengo está em 14º, ele seria o segundo colocado do campeonato em pontos esperados, caso convertesse suas chances, caso não fosse tão fácil ao conceder seus gols. Então, esse número diz muita coisa. Atlético Mineiro está em quarto, seria o terceiro. São Paulo está por ali também, está em 10º, né? Caiu um pouco, seria o quarto. São Paulo teve vários jogos com muito bom desempenho, teve chance de liderar o campeonato várias vezes e acabou ali no segundo tempo concedendo empates. O Fortaleza, que é o vice-lanterna, seria o 5º colocado em pontos esperados, ou seja, de acordo com o que ele produziu de fato, ele seria o 5º colocado. De acordo com o que ele produziu, sendo melhor do que os adversários em grande parte dos jogos. Então ele seria o 5º colocado.
tá? Isso fala muito, né? O Z4 teria o Goiás, que já está lá, o Cuiabá, que já está lá, o Juventude ali em quinto, de baixo para cima, que já está lá, que é o Lanterna, e o Botafogo estaria bem mais abaixo do que está. Então, o Botafogo é o time que tem mais resultado do que desempenho. Então, isso tudo é coisa que a gente pode concluir, né? E o Instat, que é esse software, ele criou um indexador, né? Ele cria, de acordo com os pesos que ele atribui, os melhores e os piores times. Então, quanto maior o Instat Index, que é esse número aqui, melhor é o desempenho do time, e quanto menor, pior é o desempenho do time. Então, ele colocaria o Palmeiras como o melhor time do Brasil, o Atlético Mineiro como segundo, o Flamengo como terceiro, o São Paulo em quarto e o Corinthians apenas em quinto. No Z4, Avaí, Goiás, Cuiabá e Juventude. Então vejam como é uma discrepância muito grande de resultado para desempenho, especialmente para o Clube de Regatas do Flamengo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O vídeo é polêmico, mas acho que fala assim, não é nada da minha cabeça. E queria lembrar vocês da promoção do Raf Scout, que pode aproveitar aí para você aprender um pouco mais sobre o jogo por só R$ 47,00, uma vez só na vida. Você pode usar a vida inteira esse curso, tá bom? Clica aí na descrição do vídeo e contrata. E eu vou deixando vocês, vou nessa. Beijo a todos e tchau!